Aleluia. Poderoso Deus, grande é o Senhor nosso Deus, aleluia. A Cristo seja toda a glória. Ao Deus da nossa vida seja toda a glória. Bendito, bendito e poderoso. Glória a Jesus, glória a Jesus. Pai do Senhor, graça, Deus te bendiga, minha irmã. Pai do Senhor Jesus, Grace Mar. Pai do Senhor Jesus, Suzane, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Agora são 13, vai dar 13h30, meus irmãos. Glória a Deus. Pai do Senhor, Carlos. Deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. Pai do Senhor, Grace Mar, dê Pai do Senhor para você. Vamos orar, Maria, vamos orar. Glória a Deus. 12. Vai dar 13h30 aqui. Aleluia. Espera aí. Glória a Deus. Me perdoe, irmãos. Deixa eu só arrumar aqui. Espera aí. Me perdoe, irmãos. Ontem à tarde eu não consegui fazer oração, meus irmãos. Mas na madrugada nós estávamos lá em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tô melhor, Grace, obrigada. Era cansaço, minha irmã, estava muito cansada. Pai do Senhor, Valéria. Vamos orar. Vamos dar sequência à oração agora, minhas irmãs. Vamos orar. Hoje é dia 24 de janeiro, meus irmãos. Mas como eu não fiz oração, não consegui fazer oração ontem, irmãos. Nós vamos orar ao 23 dias, 23º dia de oração, tá bom? Vamos orar, meus irmãos, e depois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero compartilhar aqui com vocês nessa tarde uma palavra, um texto bem conhecido, mas eu creio que é de fortalecimento e edificação para a nossa vida, em nome de Jesus. Hoje eu estou orando aqui na minha cozinha, porque a minha filha está lá no quarto assistindo desenho. Glória a Deus. Acordada, né? Se ela está acordada... Vocês sabem como é que é, né, irmãos? Aleluia. Irmãos, vamos orar? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão... Meus cachorros. Vocês estão me ouvindo bem, meus irmãos? O som tá bom para vocês? Vamos orar, meus irmãos, e depois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem sobre o Senhor que ouve o gemido. Porque uma coisa é ouvir palavras, outra coisa é ouvir gemido profundo da alma. Isso só Deus pode fazer, meus irmãos. E nós vamos meditar nessa palavra que está lá em Êxodo capítulo 2, verso 24. Mas antes nós vamos orar, meus irmãos. Vamos clamar ao Senhor nesta tarde de sábado em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor nesta hora preciosa de oração. Sejam todos bem-vindos. E a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Vamos orar, meus irmãos. Vamos clamar ao Senhor. E depois nós vamos meditar nessa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra é para corações aqui, meus irmãos. De nenhuma maneira a palavra do Senhor é vã. Se esta palavra que o Senhor tem para a nossa vida nesta tarde, é porque com alguém, com certeza, esta palavra vai falar, vai mover no seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Poderoso, poderoso, poderoso Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, poderoso, altíssimo e eterno Pai. Senhor Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso.
Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Nesta hora, meu Deus amado e querido, nós te glorificamos, ó Pai, por mais um dia de oração. Nós te glorificamos, Senhor, aleluia, por chegarmos até aqui, ó Deus, aleluia. Dia 24 de janeiro, meu Senhor, e nosso 23º dia de oração, ó Pai. Nós te glorificamos, ó Deus amado, aleluia, por tamanha graça e privilégio que temos nesta hora. Graças, meu Senhor, pelo levantar deste dia. Graças pelo fôlego de vida. Graças, ó Pai, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou mais uma vez, aleluia, está sobre a nossa vida, mais uma vez, Senhor. Eu peço a Ti, ó Pai, que a Tua gloriosa presença venha, que a presença gloriosa do Teu Santo Espírito venha sobre nós, meu Deus, venha sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Vem, Espírito Santo, nesta tarde, vem rompendo grilhões, Senhor. Vem, aleluia, despedaçando ferrolhos, vem quebrando portas de ferro e dando ao teu povo, Pai, livramento, resposta, milagre. Oh meu Deus, aleluia, nós te louvamos, ó Senhor, porque temos a certeza que esse Deus que nós vamos, aleluia, pregar a palavra agora, é um Deus que ouve o gemido da alma. Ah, Senhor, Tu conheces, ó Pai, o gemido da nossa alma, Tu conheces, ó Deus, a necessidade dessas vidas. Meu Deus, poderoso, poderoso, Espírito Santo, Tu conhece, meu Pai, como está cada vida. Tu conhece a aflição do coração, Tu conhece a necessidade, ó Pai, o clamor dessas vidas. Meu Deus e meu Pai, pedimos ao Senhor agora, estenda a Tua mão poderosa e venha tocando em vidas. Estenda a Tua mão poderosa, Espírito Santo, e vem restaurando, Pai, vem fortalecendo, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, maravilhoso é a Tua presença, Senhor. É a Tua presença, Senhor, é a Tua presença que nós clamamos, é a Tua presença, Pai, que é durante esses 23 dias de oração, eu estou clamando com os meus irmãos. É por Tua presença, meu Senhor, o que nós precisamos em nossa vida, o que nós precisamos no nosso ano, o que nós precisamos nos dias que virão, é a Tua presença. Oh Espírito Santo, vem, meu Senhor, nesta tarde de oração. Vem, meu Deus, aleluia, que a Tua presença, Senhor, encha e possa encher nesta hora cada coração que clama, cada coração voltado a clamar ao Senhor agora. Meu Deus, enquanto nós clamamos, Pai, enquanto nós suplicamos ao Senhor neste momento, meu Deus, nós te pedimos, vai tocando lá, Senhor, aleluia, vai visitando as causas, meu Deus, vai operando onde a nossa mão não chega, onde o nosso braço não alcança. Vai entrando, Senhor, com o Teu poder. Ah, Espírito de Deus, aleluia. Que a Tua presença, Senhor, que a Tua presença, Senhor, que a Tua presença nesta tarde possa tocar nos enfermos e restaurar, meu Deus. Diz a Tua palavra, Senhor, aleluia, que tudo é possível aquele que crer, e nós cremos, ó Deus, nós cremos nesta hora. Há um povo que clama o Teu nome e declara que crê, Senhor, crê na Tua palavra. Jesus, eu creio, aleluia, que é o Senhor pode agora
mover sobre vidas. O Senhor pode agora, meu Pai, entrar dentro deste coração, arrancar esse sentimento de aflição. O Senhor pode entrar agora neste coração, aleluia, arrancar este desânimo, este cansaço espiritual e fortalecer a vida dos meus irmãos. Ó Deus grande, Espírito de Deus, eu tenho certeza e não há dúvida, Pai, que o Senhor ouve o clamor dos teus filhos. Eu tenho certeza, meu Deus, aleluia, que há um Deus do céu poderoso que ouve o nosso clamor. Eu tenho certeza, meu Pai, que nenhum clamor na sua presença é vão, meu Deus. Nenhum clamor depositado na presença do Senhor é vão, ó Pai. Oh Espírito de Deus, eu peço agora que a tua presença entre dentro deste lar, que a tua presença entre dentro desta casa, que todas as trevas, oh meu Deus, que toda obra do adversário, que todo ataque espiritual contra a nossa vida, contra a vida dos meus irmãos, contra a vida das minhas irmãs, Jesus vai derrubando por terra, vai quebrando, Senhor, meu Deus, que não venha prevalecer nesta tarde. Cobre a nossa vida com teu sangue, cobre-nos, ó Deus, cobre-nos, Espírito Santo, com teu sangue poderoso, cobre a nossa vida, cobre, Senhor, cobre a nossa casa. Oh meu Deus, existem situações na nossa vida que é somente a mão do Senhor para operar. Existem situações, oh Pai, em nossa vida que o homem não pode fazer nada, é somente o Senhor. Meu Deus, existem situações na minha vida é que é só o Senhor. Pai, eu deposito no teu altar nesta tarde, eu coloco diante aos pés do Calvário agora todos os meus problemas, a necessidade da minha família, da minha alma, meu Deus e meu Pai. Oh Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos que o Senhor moverá. Eu creio com toda a força do meu ser, eu creio com todo o fôlego de vida que há no meu pulmão, aleluia. Eu creio, aleluia, no poder da oração, Senhor. Eu creio, oh glória, eu creio no Deus que responde orações. Eu creio que uma oração muda a sentença. Eu creio que o poder de uma oração quebra grilhões. Eu creio que o poder de uma oração muda decretos. Eu creio que pelo poder de uma oração enfermos são curados. Jesus, diz a tua palavra, Senhor, aleluia, que é tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Meu Deus, nos aproximamos agora ao trono da graça com fé, clamamos ao Senhor nesta tarde com fé, clamamos ao Senhor nesta tarde, aleluia, com fé e na certeza, Espírito de Deus, que o Senhor moverá, na certeza, Espírito de Deus, aleluia, que o Senhor agirá, na certeza, Espírito Santo de Deus, que o Senhor operará na vida dos meus irmãos. Santo e poderoso Deus, aleluia. Senhor tremendo, maravilhoso é o teu nome. Maravilhoso, Senhor, maravilhoso, meu Pai, nós cremos no poder da sua palavra, nós cremos, ó Pai, aleluia, no poder da sua palavra, nós cremos, meu Deus, aleluia, que o Senhor agirá. Espírito de Deus, olha o teu povo clamando, Senhor, olha o teu povo clamando, Pai, move sobre a vida dos meus irmãos para a glória do teu santo nome.
Move, meu Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Que haja milagre nesta vida, que haja milagre nesta casa, meu Deus. Vem operando, Senhor. Ah, meu Pai, se porventura agora alguém, Senhor, debilitado na sua saúde, debilitado, Senhor amado, aleluia, sem força, com dores no seu corpo, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toca nessas vidas, Senhor, toca nessas vidas, Pai, toca nessas vidas, Espírito de Deus, toca, estenda, meu Pai, neste momento glorioso de oração, a tua mão, a virtude do Senhor, meu Deus, como diz a tua palavra, que aquela mulher, Senhor, do fluxo de sangue, quando ela tocou no Senhor, a virtude foi liberada. Meu Deus, libera sobre nós nesta tarde a virtude, o poder, Senhor, pela fé nesta hora. Meu Deus, isto é fé. Nós não enxergamos, Pai, nós não vemos, Senhor, o Senhor agindo, nós não enxergamos a mão do Senhor operando, mas pela fé nesta hora, pela fé neste momento, aleluia, pela fé neste momento, nós cremos. Vamos orar. Nós cremos que o Senhor está agindo, nós cremos que o Senhor está trabalhando, nós cremos que o Senhor está operando, nós cremos que a mão poderosa do Senhor está estendida sobre as vidas. Nós cremos agora, Espírito de Deus, aleluia, que o Senhor está agindo em nossa vida. Nós cremos agora que o céu, quem crê, meus irmãos, que o céu, aleluia, está trabalhando em nosso favor. Oh, aleluia, pelo poder da oração, pelo poder do clamor. Eu te convido nesta tarde a crer. Eu te convido nesta tarde, aleluia, a crer, aleluia, que o céu está trabalhando em favor da sua vida, meu Deus. Diz a tua santa e poderosa palavra, Senhor, que a igreja estava fazendo contínua oração pela vida de Pedro, e o Senhor enviou o seu anjo naquela prisão e colocou em liberdade. Este é o poder da oração na vida da igreja, este é o poder da oração na vida do teu povo, aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, o céu se move, o céu se move, o céu se move sobre o teu povo, aleluia, pelo poder da oração. Meu Deus, guia-nos, ó Pai, a oração, Senhor, fortaleça a nossa vida, a oração, fortaleça a nossa vida, a busca, Senhor. Fortaleça, Pai, a nossa vida, meu Deus, aleluia, ao caminho da oração, Senhor. Não há outra maneira de o céu responder, não há outra maneira de o céu se mover, senão pela oração em nossa vida. Por isso, meu Deus, aleluia, o nosso adversário peleja tanto para que nós não venhamos a conseguir orar. Por isso ele peleja tanto, trazendo cansaço espiritual, trazendo desânimo, trazendo problemas, aleluia, para roubar de nós esse tempo precioso da oração. Mas eu peço nesta tarde, Espírito de Deus, vem, meu Senhor, sobre a vida dos meus irmãos agora, meu Deus e meu Pai. E fortaleça essas vidas, meu Senhor, fortaleça essas vidas, a oração, ó Pai, fortaleça a nossa vida, a buscar a Tua presença. Diz a Tua palavra, que devemos buscar ao Senhor, enquanto podemos achar, invocar o Teu nome, enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se voltar a Cristo,
Cristo. É tempo, aleluia, de se quebrantar aos pés da cruz. É tempo de clamar ao Senhor, porque perto está, diz o salmista, perto está o Senhor daqueles que o buscam em verdade. Ah, meu Deus e meu Pai, que haja verdade no nosso clamor, que haja verdade em nossa busca, porque assim, ó Deus, aleluia, perto estará o Senhor, aleluia, de cada um de nós, quando clamarmos em verdade, quando clamarmos em sinceridade, quando clamarmos ao teu nome com verdade, meu Deus. Nós não queremos, meu Senhor, sermos pedintes de milagre, queremos a tua presença, Pai. Nós não queremos ser pessoas, meu Deus, interesseiras nos benefícios, nas bênçãos, na vitória, e o Senhor pode nos conceder, mas nós queremos a tua presença. Oh, Espírito de Deus maravilhoso, é a tua presença que nós queremos em nossa vida, é a tua presença que nós clamamos, tua presença dissipa as trevas, tua presença, aleluia, oh glória a Deus, preenche a nossa alma, tua presença, aleluia, oh completa o nosso ser, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, Senhor, nós não estamos nos colocando na tua presença agora para pedir coisas ao Senhor, mas queremos a tua presença. Há um povo que almeja a tua presença, Pai. Eu sei que são dias difíceis sobre esta terra. Eu sei, Senhor, são dias trabalhosos sobre esta terra, são dias, ó Pai, em que o mundo está entregue cada vez mais ao pecado, Senhor, mas há um povo ainda nesta terra, ainda há um povo que clama a tua presença, ainda há um povo que ama o teu nome, ainda há um povo que tem prazer em estar na oração, ainda há um povo que, aleluia, que prefere estar na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Davi disse, Senhor, aleluia, mais vale um dia na tua presença, nos teus átrios, do que 1000 em qualquer outro lugar. Tua presença é incomparável, é na tua presença que almejamos estar, Senhor, aleluia, é na tua presença, Espírito Santo, glória, é a tua presença, Pai, aleluia, que nós clamamos, vem Espírito, quando a sua presença chega, o ambiente é transformado, quando a sua presença vem, aonde houver trevas, elas baterão em retirada, porque não podem resistir à presença do Senhor. Ah, Espírito de Deus, que é maravilha a tua presença, Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor agora que a tua presença venha sobre cada inscrito deste canal, que a tua presença venha sobre cada irmão e cada irmã, Senhor, que está nesta oração, que a tua presença venha sobre cada vida que chegou até esta oração, ela chegou até esta oração de alguma maneira ou de outra, Senhor, que a tua presença venha, que a mão poderosa do Senhor alcance essas vidas, meu Deus e meu Pai, e a tua presença, ao Deus que ouve gemidos, ao Deus que ouve orações, aleluia, ao Deus que conhece o clamor íntimo da alma, a Ele nós clamamos agora, a Ele nós clamamos agora, a Ele nós clamamos agora, Espírito de Deus, Santo e poderoso é o Senhor, aleluia, maravilhoso Deus, aleluia. Meus irmãos, eu já vou entrar na palavra, meus irmãos, não vou conseguir orar muito, 1 hora, nem muito tempo aqui, irmãos, porque minha filha está acordada, fica difícil para mim, meus irmãos, aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Quantos aí querem ouvir a palavra do Senhor, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia.
Êxodo, se você estiver com a sua Bíblia aberta, abra comigo Êxodo, capítulo 2, verso 24, meus irmãos. O Deus que ouve o gemido da alma. Aleluia. Poderoso Deus. Êxodo capítulo 2, verso 24, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, Jacira. Glória a Deus. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Muito obrigada a quem deixou o like, meus irmãos. É de extrema importância para que o canal alcance outras pessoas e outras pessoas sejam alcançadas pela palavra, meus irmãos. Aleluia. Às vezes nós só pedimos, irmãos, mas se você for edificado de alguma maneira através da oração, da live, da mensagem, irmãos, por favor, deixe o seu like para apoiar o canal em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os seus filhos, e conheceu-os Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer aqui no capítulo 2 de Êxodo. Êxodo é o livro conhecido como saída. É o momento em que eles estão saindo da terra do Egito, na grande libertação que Deus traz a eles depois de mais de 400 anos de sofrimento. Deus decide salvá-los, livrá-los, resgatá-los. E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Êxodo, toda a saída, toda a peregrinação do povo de Israel. Aqui, desde do capítulo 1, do capítulo 2, o chamado de Moisés, o nascimento de Moisés, e agora no capítulo 3, Deus chamando Moisés para a libertação do povo, aleluia. No capítulo 2, meus irmãos, nós vamos ver que esse texto que nós lemos, ele fala que Deus ouve o gemido dos filhos de Israel. A agonia, irmãos, era tamanha sobre os filhos de Israel. Nesse momento em que eles estavam no Egito, tamanha era a aflição. A Bíblia vai dizer que na casa da sua servidão, os egípcios colocavam cargas pesadas sobre o povo e aumentavam as cargas pesadas. Quando viam que o povo crescia, quando o faraó via que o povo, quanto mais o povo era afligido, quanto mais o povo era açoitado, mais o povo crescia e se multiplicava. Por quê, meus irmãos? Porque há uma promessa de Deus na vida do povo de Israel, que Deus entregou lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor promete a Abraão, dizendo a Abraão, aleluia, que Abraão, aleluia, teria grande descendência, que os filhos de Israel passariam aí um período de mais de 400 anos no Egito, na servidão, mas que depois sairia e Deus daria uma terra que manda leite e mel. Há uma promessa, meus irmãos, e quando há uma promessa de Deus em nossa vida, você pode estar na casa da servidão, você pode estar aí com cargas pesadas espiritualmente sobre a tua vida. Você pode aí estar sendo atacado pelos inimigos espirituais, mas há uma promessa. Eu quero lembrar você, aleluia, que há uma promessa. Eu não sei, talvez você esteja sofrendo alguma situação como o povo de Israel estava, mas o momento da situação que eles estavam vivendo não invalidava a promessa que já estava liberada sobre ele há tempos atrás, meus irmãos. Talvez o momento que você esteja vivendo seja um momento difícil.
Talvez o momento que você esteja enfrentando seja um momento de tribulação, de enfermidade, de batalha, de luta, de provação, de angústia. Mas este momento não vai invalidar a palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Há uma palavra liberada de Deus sobre ti. Há uma palavra liberada, uma promessa de Deus sobre a tua vida. Aleluia. O momento era escravidão. O momento era a casa de servidão, mas a promessa estava de pé na vida do povo de Israel. Aleluia. A promessa de Deus está de pé na tua vida. Não importa qual foi a circunstância, qual é a circunstância. Eu creio nisso na minha vida, meus irmãos. Aleluia. Creia aí você também. A promessa de Deus está de pé. O que Deus falou não foi invalidado a teu respeito. O que Deus falou sobre ti, sobre a tua casa, não foi invalidado. O cenário da tua vida não vai invalidar o que Deus já liberou sobre ti. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o povo agora começa tamanha aflição, eles se lembram do Senhor e começam a clamar a Deus. Começam a suplicar ao Senhor, e o clamor era tão intenso, o clamor era tão profundo, aleluia, que se tornou gemido. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, tamanha era a aflição deste povo, aleluia, que até as palavras da sua oração talvez não saíam. Tamanha era a aflição dos corações deles, aleluia, que até palavras não saíam. O gemido de uma alma, irmãos, aleluia, só quem passa consegue compreender. Só quem já sentiu, que já passou um momento na sua vida do gemido da alma, consegue compreender o que é sentir isso, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esse gemido da alma, esse gemido que eles estão aqui expressando, tamanha a sua aflição, aleluia, oh glória a Deus. E diz o texto bíblico que o Senhor ouviu o gemido do povo de Israel. Eu quero dizer para você nesta tarde que o Senhor está ouvindo a tua oração, que o Senhor está ouvindo o teu gemido. O Senhor conhece a súplica da tua alma. Talvez teu marido não lhe conheça, talvez teu marido não lhe entenda, mulher, talvez tua esposa não lhe entenda, meu irmão, talvez os teus filhos, talvez o teu amigo, talvez o teu pastor, talvez, aleluia, os irmãos da igreja olhem para você e não entendam o gemido e o clamor da tua alma. Mas eu quero dizer para você nesta tarde de sábado, oh aleluia, oh, a palavra do Senhor me dá ânimo, irmãos, aleluia, não dá de correr. Aleluia, eu quero dizer para você nesta tarde que há um Deus do céu que ouve o teu clamor, aleluia. Há um Deus do céu que entende o gemido da sua alma. Há um Deus no céu, aleluia, que compreende aquilo que você não expressa em palavras, aquilo que não sai da sua boca, aquilo que talvez é só lágrimas, talvez a tua oração é só lágrima, talvez tua oração é só quebrantamento, mas Ele conhece, Ele ouve o que ninguém ouve, aleluia. Ele compreende o que ninguém compreende, aleluia. Ele entende que o homem não entende. Ele conhece o clamor, a súplica do teu coração, Ele conhece. E eu tenho uma notícia do céu para te dar nesta tarde, aleluia. A palavra que o Senhor entregou para mim entregar nesta tarde é esta: o Senhor ouve o gemido da alma aflita. Louvado seja o Senhor. O Senhor ouve o gemido da alma aflita. Eu não sei para quem é esta mensagem, mas eu sei o que está escrito na palavra. Em Isaías 55 vai dizer do verso 10 em diante sobre isso, que a palavra de Deus não volta vazia, ela não torna para o Senhor vazia, ela cumpre o destino que está sendo enviada. A palavra de Deus nunca, meus irmãos, nunca é liberada em vão. Se está sendo liberada nesta tarde, é porque há alguém que precisa ouvir esta palavra, aleluia. Eu quero dizer para você,
O céu manda eu lhe dizer isto, aleluia. O céu me dá a autoridade para dizer isso para você agora. O Senhor ouve o gemido da alma aflita, louvado seja Deus. Aqui, no versículo que nós lemos, verso de número 24 do capítulo 2 de Êxodo, o Deus de Israel, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, Ele é caracterizado como o Senhor que ouve o gemido do seu povo e atende o clamor dos aflitos, aleluia. O Senhor é o Deus que ouve o nosso gemido e atende ao nosso clamor, aleluia. O Senhor ouviu o gemido, aleluia, de Ismael, quando estava no deserto, glória ao nome do Senhor. O Senhor ouviu o gemido, o clamor de Daniel, aleluia, quando estava no palácio preso na Babilônia. O Senhor ouviu, aleluia, o gemido do clamor de Paulo e Silas, naquela prisão, aleluia, em Atos 16. O Senhor ouviu, aleluia, o gemido do seu povo, quando estava no Egito, aprisionado, escravizado. O Senhor ouviu, aleluia, o profeta Jonas, quando estava 3 dias dentro da barriga do grande peixe, louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, não importa o lugar que você esteja, não importa o lugar onde quer que a pessoa esteja, aleluia, não importa também a circunstância que ela esteja enfrentando, a partir do momento que ela clamar, o Senhor ouve o seu clamor. Louvado seja Deus. Aleluia. O texto vai dizer: e Deus ouviu, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão. Agora parece meio contraditório quando nós chegamos a esta parte do versículo. Parece meio contraditório quando nós lemos aqui: Deus se lembrou, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão. Ora, se a própria palavra nos ensina, irmãos, que Deus não se esquece, como Ele vai lembrar? Deus não se esquece, como Ele vai lembrar? Na verdade, esse lembrou-se aqui, no português, lembrou-se, para nós, a tradução, lembrou-se, mas Deus não precisa ser lembrado, porque Ele não esquece, irmãos. Deus não precisa ser lembrado, a tradução original não é lembrou-se. Deus não precisa ser lembrado, aleluia, porque Deus não esquece, aleluia. Esse lembrou-se, exatamente, Edilene, esse lembrou-se no original e chegou o tempo certo, e para Deus responder. Existem situações, irmãos, aleluia, que na verdade, não é que Deus se esqueceu, não é que Deus, exatamente, Walter, não tem não, aleluia, Deus não é homem para que minta. Não é que Deus se esqueceu, não é que Deus não está fazendo, é que Deus tem um tempo certo, até para responder o teu clamor, até para responder a tua oração, até para mudar esta situação. Deus tem um tempo certo, aleluia. E quando chega esse tempo certo, é que aí então o Senhor opera, louvado, é como Ana, o texto vai dizer na tradução no português, e lembrou-se Deus de Ana, e Ana concebeu, aleluia, deu à luz a um filho. Mas na verdade, Deus nunca se esqueceu de Ana. A questão meus irmãos, que tinha que esperar o tempo próprio para a resposta de Deus chegar na vida dela. E também é assim na nossa vida, meus irmãos. Eu quero dizer isso para você: Deus não se esqueceu de você. Às vezes existem situações que nós olhamos e parece, eu não sei se você... Não, Eloá. Existem situações, irmãos. Espera aí. Não faz isso. Vem cá, pregar. Vem cá ouvir a palavra, varoa. Existem situações, irmãos, aleluia,
em que nós olhamos e parece que Deus esqueceu. Existem situações que nós olhamos e pensamos: Senhor, parece que o Senhor não está lembrando de mim, parece que eu estou esquecido. Aleluia. Não, você não está esquecido. Não, Deus não esqueceu de você. Aleluia. É só o tempo certo que está sendo preparado para a sua vida. É só o tempo certo. Aleluia. Só um momento, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Por isso eu tenho que fazer a live quando ela dorme, irmãos. Mas nem sempre ela dorme 3 horas. Aleluia. Deus não se esqueceu, meus irmãos. Deus não se esqueceu. Aleluia. Deus não se esqueceu. Aleluia. Louvado seja Deus. Que maravilha. Ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus no concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quero trazer para você algumas referências bíblicas com base na palavra de Deus. Tudo que eu vou trazer para vocês aqui de referência agora é com base na palavra. Porque o que vai edificar a tua fé, o que vai fortalecer você, irmãos, não é eu vir aqui e falar a live inteira 50 mil língua estranha. Isso não vai fortalecer você, isso não vai edificar você. Aleluia. Paulo diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Irmãos, o que vai edificar você e fazer você compreender e gerar fé no teu coração é a palavra. Por isso, vamos de palavra, meus irmãos. Vamos de palavra. Eu quero trazer para você referências bíblicas, porque é a Bíblia que sustenta. No dia da aprovação, no dia da situação de escravidão, essa casa de servidão de Israel passando aí no Egito, é a palavra que vai nos sustentar, meus irmãos. Vamos lá? Gênesis capítulo 21, verso 17. Se você quiser marcar as referências, irmãos, e depois ler aí, sabe, eu sempre incentivo vocês a lerem a palavra, meus irmãos, e conhecerem a palavra para que vocês não sejam enganados, irmãos, nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando. Olha o Deus que ouve gemido. Primeira referência bíblica é esta. Gênesis 21, 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz aonde está. Ismael estava no deserto com sua mãe Agar. Agar pensando que o menino iria morrer. Acabou o pão, acabou a água. Achou que era o fim, mas Ismael também era filho de Abraão. E o Senhor ouve a voz do menino no meio do deserto. Está no deserto? Clame ao Senhor. Está no deserto? Invoque o nome do Senhor. Está no deserto? Aleluia. Esta é a prova bíblica que eu te trago para você nesta tarde. Que Deus ouve gemido no meio do deserto. Deus ouve clamor no meio do deserto. Aleluia. Que maravilha. Êxodo capítulo 6, verso de número 5, meus irmãos. Olha o que diz a paz, uma referência para edificar a tua fé. Diz assim a palavra do Senhor: e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizavam, e me lembrei do meu conserto. Deus promete ao povo de Israel libertá-los e diz a eles: eu ouvi o gemido do meu povo e chegou o tempo de cumprir agora a aliança que eu fiz com Abraão. Aleluia. Em Juízes capítulo 2, verso 18, meus irmãos, é dito que a palavra do Senhor diz: quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos.
todos os dias naquele juiz. Portanto, o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que se apertavam e oprimiam. Aleluia! Toda vez, meus irmãos, que Deus levantava juízes e que o povo abandonava o Senhor, porque era assim, no tempo do juízo era assim, Deus levantava juízes, não havia reis sobre a terra, Deus levantava juízes, aleluia, alguns juízes eram bons, serviam ao Senhor, outros se corrompiam, e Deus permitia que os inimigos viessem, oprimissem eles, e toda vez que o inimigo vinha, eles clamavam ao Senhor, eles gemiam em clamor ao Senhor, e o Senhor, aleluia, os resgatava, o Senhor levantava bons juízes, aleluia. Assim era sobre o povo de Israel, irmãos, toda vez que eles clamavam, gemiam em clamor, o Senhor os livrava. E Deus não mudou, meus irmãos, Ele ainda continua sendo o mesmo Deus que opera livramento quando nós oramos. Em Juízes capítulo 15, meus irmãos, verso 18 e verso 19, nós vamos ver uma outra referência bíblica. Sansão, após sentir grande sede, ele clamou ao Senhor, e ele diz: então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tomou e reviveu. Aleluia! Sansão, em um momento extremo, ele clama, ele geme, ele suplica ao Senhor, aleluia, em um momento que estava desfalecendo, e ele clama, e o Senhor responde o seu clamor, enviando ali, aleluia, na caverna, água para Sansão beber, e ele bebe, e ele revive, louvado seja o Senhor. Assim, meus irmãos, é o poder do clamor. A situação pode estar, você pode olhar para a situação e pensar: agora é o fim. Foi isso que Sansão talvez poderia ter pensado. Agora vou desfalecer nesse cenário, agora eu vou desfalecer nessa situação. Mas se você clamar, é isso que eu quero dizer, meus irmãos, se você clamar, o cenário muda. Se você clamar, Deus move, irmãos. Tudo pode ser transformado pelo poder do clamor. Tudo pode ser transformado pelo poder do clamor. Sabe uma coisa, irmão? Vou dizer uma coisa para vocês. Você não precisa ficar pedindo. Eu sei que nós pedimos, e às vezes, se a pessoa é de Deus e vai orar, irmãos, isso é bom, é legal, é proveitoso. Mas você não precisa ficar mendigando, pedindo para ninguém orar por você. Você pode, você mesmo, aleluia, orar, e o Senhor responde. Irmãos, a oração, o poder da resposta da oração, ela não é exclusiva para alguns, é para todos, irmãos. Todos que se aproximam do Senhor, todos. Se você orar com fé, se você clamar com fé, você não precisa, eu vou pedir para o pregador fulano de tal, fulano, sabe, orar por mim. Não, irmãos, você pode orar por você pode orar por sua casa, sabe. Eu vou dizer algo para vocês. Às vezes a gente vê o que na igreja? A gente vê o seguinte: se vem algum pregador de fora, eu não sei como é, eu vou dizer aqui, eu vou dizer com experiência aqui na minha cidade, tá bom? Se vem algum pregador de fora, a pessoa vem no final do culto: fulano que pregou, ore por mim. Irmãos, o fulano que pregou, o pregador de fora que pregou, pode orar por você. Claro, amém, glória a Deus. Mas você não pode depositar a sua fé num ser humano, irmãos. Você não pode depositar a sua fé no ser humano. Se você crer, o mesmo efeito que vai ter se um pregador conhecido orar por você, é o mesmo efeito que vai ter se um anônimo orar por você, se você mesmo orar por você, porque isso aqui, aleluia, não depende de pessoas. A resposta da oração não depende de pessoas, irmãos, depende da fé, aleluia, é a fé, meus irmãos. Se você pode estar aí sozinho na tua casa, se você orar com fé, Ele responde. Você pode estar aí numa situação de vale, de sombra, de morte, se você orar com fé, Ele responde. Você pode não ter ninguém do teu lado agora, mas se você agora, nesta tarde de sábado, levantar a tua mão com fé,
fé e clamar a Ele, Ele responde, irmãos. A resposta da oração não depende de pessoas. Não deposite a sua esperança nisso, mas ore com fé, que o Senhor responde, irmãos. É tão simples, sabe? É tão simples. É tão simples, irmão. Não é difícil, irmãos. Não é difícil compreender isso, irmãos. Aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 30, verso de número 20, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ouviu o clamor, o gemido, a súplica de Ezequias e sarou o seu povo. Em Salmos 12, verso 5, o Senhor nos faz uma promessa e Ele diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porém em salva aqueles para quem porém salva aquele para quem eles assopram. Aleluia. Olha que coisa linda esse salmo, meus irmãos. O Senhor dizendo: por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora. Aleluia. O Senhor, se você clamar, se levanta em teu favor. Eu creio tanto nisso. Eu não tenho palavras para expressar. Eu gostaria de expressar, irmãos, em palavra, mas não tenho palavras para expressar o quanto que eu creio nisso aqui. Eu creio demais nessa palavra. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Olha o que Davi vai dizer. Salmos 34, verso 6. Aleluia. Davi, ele expressa e ele diz: clamou este pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. Salmos 40, verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Deus de Davi é o Deus que nós estamos clamando agora. O Deus de Davi, o Deus que inclinou os seus ouvidos e ouviu a súplica de Davi, é o Deus que nós estamos clamando nesta tarde, meus irmãos. Aleluia. No Salmo 79, verso 11, o salmista diz: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserve aqueles que estão sentenciados à morte. Em Salmo 102, verso 19 e verso 20, a palavra do Senhor diz: olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra para ouvir o gemido dos presos e para soltar os sentenciados à morte. Olha que salmo maravilhoso, estávamos sentenciados à morte devido ao pecado, aleluia, estávamos sentenciados à morte eterna, mas se clamarmos ao Senhor, se invocarmos ao nome dEle, Ele vem, aleluia, e Ele nos põe em liberdade. Oh, glória a Deus. A sentença do pecado em nossa vida era a morte, o decreto do pecado em nossa vida era a morte, mas quando clamamos ao Senhor, Ele vem, Ele ouve o nosso gemido, aleluia, e Ele nos liberta dessa sentença. Louvado seja Deus, aleluia. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Para soltar os sentenciados à morte, e ouvir o clamor dos presos. Esses presos aqui, irmãos, não são presos físicos, são presos espirituais, meus irmãos, aleluia. Qualquer pessoa que estiver presa, se porventura há algo que lhe aprisiona, que lhe prende, há um vício, há um pecado, há uma circunstância que lhe aprisiona, eu lhe apresento aqui na palavra um Deus que liberta.
Eu lhe apresento aqui nesta tarde um Deus que ouve. Clama aí nesta prisão que você vai ver, Ele vai libertar você. Talvez a prisão da depressão, talvez a prisão da angústia, talvez a prisão da solidão, talvez a prisão da ansiedade, talvez a prisão do pânico. Aleluia, clame Ele aí, aleluia, nesta prisão, porque Ele liberta, Cristo liberta. Eu lhe apresento um Cristo que liberta, o Cristo da palavra liberta, o Cristo da palavra liberta, aleluia. Oh, maravilha. Isaías capítulo 35, verso 10. Isaías diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, com alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e daqueles que fugirão a tristeza e o gemido. Quem foi resgatado pelo Senhor, aleluia. Quem foi resgatado pelo Senhor, aleluia, certamente voltará com júbilo, com alegria, e alegria eterna e gozo sobre a sua cabeça, aleluia, e fugirá deles a tristeza e o gemido. Em Isaías 59, verso 1, é um versículo que eu sempre estou falando aqui na oração. Isaías vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os teus ouvidos tapados, agravados, para que não possa ouvir. Os ouvidos do Senhor estão abertos, irmãos, abertos. Os ouvidos do Senhor estão abertos e a mão dele não está encolhida, está estendida, pronta para lhe socorrer, pronta para lhe levantar, pronta para segurar você, aleluia, pronto para dar, aleluia, o teu socorro. Basta você clamar a Ele. Em Romanos capítulo... Eita, criança. Em Romanos capítulo 8, verso 26, o apóstolo Paulo está escrevendo e ele diz: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor, Ele ouve o gemido do necessitado, Ele ouve o gemido dos aflitos, Ele ouve o gemido dos pobres, Ele ouve o gemido dos quebrantados, Ele ouve o gemido dos injustiçados, Ele ouve o gemido dos fracos, aleluia. Ele ouve o gemido dos desesperados, Ele ouve o gemido dos condenados à morte, Ele ouve o gemido dos presos e dos oprimidos. O Senhor é um Deus que ouve o gemido do seu povo quando clama. Deus ouviu o gemido do povo de Israel e levantou Moisés. No capítulo 3, nós vamos ver que quando Deus chama Moisés, o Senhor vai dizer a Moisés: Moisés, eu vi, ouvi, conheci e desci para livrá-los. Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que conhece, e Deus é um Deus que está descendo para dar livramento. Irmãos, se você clamar, eu não acho, irmão, tenho certeza, se você clamar, Deus muda essa situação. Se você clamar, o poder de um clamor transforma o cenário da nossa vida. Se você clamar, o impossível acontece. Se você clamar, o improvável bate na tua porta. Se você clamar, Deus move em resposta de um clamor. É isso mesmo, Carlos. Clame, clame, continue clamando. Faça como aquele cego Bartimeu. Talvez alguém no meio do caminho vai dizer para você: para de gritar, você é louco. Para de gritar, ele não vai ouvir você. Bartimeu estava gritando, estava clamando com voz alta, porque clamor é isso. Clamor é voz alta, gemido gemido, quando nós falamos de gemido, traz à memória o quê? Uma alma aflita ali, aprisionada assim,
Mas o clamor é grito, o clamor é súplica em voz alta. Irmãos, seja um gemido de alma, silencioso ou com lágrimas, ou seja, um clamor gritando em palavras, de qualquer maneira, Deus ouve orações. E Deus responde, meus irmãos. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. Sua presença é real, irmãos. A presença do Senhor é real. A presença do Senhor é real em nossas vidas. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vou dar uma lida aqui vou ver se eu consigo, né? Se a criança me deixar. Vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigada, meus irmãos, pela compreensão. É por entender, irmãos, que nem sempre eu consigo 3 horas. Eu também sou, Adriane, eu também sou, tem muitas respostas que eu recebi através do clamor. Por isso eu continuo crendo, eu creio nisso. Irmãos, Deus abençoe a companhia de vocês nesta 1 hora de oração. Agradeço a compreensão, meus irmãos. Como eu estava dizendo aqui, nem sempre, com criança pequena, nem sempre eu consigo 3 horas em ponto, irmãos, mas sempre que eu consigo, eu estou aqui, irmãos. Aleluia. Porque eu sei que não é em vão. O último salmo foi Salmo 102, verso 19 e verso 20. Que o Senhor, Ele ouve do alto do seu alto santuário, Ele ouve o gemido dos presos e coloca Ele em verdade os que estão sentenciados à morte. Esse foi o último salmo que eu li. Aleluia. Obrigada, meus irmãos que deixaram o like, Deus abençoe. Hoje na madrugada, meus irmãos, estaremos de volta na oração da madrugada em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, Claudimara, Claudiana, Cleudina, oh meu Deus, me perdoe, não estou enxergando direito. Deus te abençoe, Carlinha. Deus te abençoe, meu irmão Walter Nicolas. Deus abençoe, Josefa. Que o Senhor te abençoe, Carlos. Abençoe a sua família aí em Uberlândia, Minas Gerais, irmão. Minas Gerais. Deus abençoe, Edilene. O Senhor te alcance, Zilda. E traga paz no seu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Nice. Suzane. Eu não consigo ler todo mundo, irmãos, mas eu vou tentar aqui ler. Deus te abençoe, Carlos. Aí em Rio Grande do Norte, Deus te abençoe. Mato Grosso, pastor Gabriel, Deus te abençoe, servo de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a obra aí no Mato Grosso. Em nome de Jesus. A todos os remanescentes que têm em cada canto desta nação, meus irmãos. Há uma igreja remanescente, meus irmãos. Ainda há 7.000 irmãos que não se dobram. Sabe, irmãos, eu sei que hoje em dia não é fácil, né? Existem muitos escândalos, existem muitos enganadores, mas, irmãos, não podemos generalizar. Existem aí os aproveitadores, os interesseiros em dinheiro, existem aí os profetadas para enganar o povo, mas existem os servos de Deus, irmãos. Existem 7.000 ainda que pregam a verdade, que amam a verdade, que pregam a cruz. Eu creio que eu faço parte desses grupos de remanescente, irmãos, porque eu não abro mão de pregar esta verdade, que é necessário arrependimento, conversão, mudança de vida, crer. Para ser salvo, irmãos, precisamos deixar o velho homem para trás, a velha bagagem. No céu não entra a bagagem, irmãos. Tem que arrepender, tem que passar pelo caminho estreito. A porta é estreita, tem que ter santificação, tem que ser renúncia. O evangelho não é um mar de rosas, irmãos. O evangelho é uma batalha constante. Aleluia. Que o Senhor alcance sua filha, Adriane,
Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa cirurgia, que tudo ocorra bem, minha irmã. Que as mãos do Senhor guardem a sua filha. Que Deus abençoe o pós-operatório, que ela tenha uma boa recuperação em nome de Jesus. Deus abençoe a sua filha. Que o Senhor alcance a sua vida, Marlúcia, e lhe dê vitória nesta causa, minha irmã. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aí na Campina Grande, Alanieri, Deus te abençoe, guerreira. Deus te abençoe, minha irmã. Paraíba, Deus te abençoe os meus irmãos nordestinos. Povo pentecostal, Deus abençoe meus irmãos. Em nome de Jesus. O Senhor lhe dê vitória, Francisco, nesta tua causa. Em nome de Jesus. O Senhor é juiz dos juízes. Aleluia. Deus te abençoe, Edilene. Obrigada. Deus abençoe, Antônia. Sergipe, Deus abençoe. Obrigada, Socorro. Seja bem-vinda, minha irmã. Nós temos aí oração todos os dias. Todos os dias, 3 horas da tarde. E na madrugada também temos oração e mensagens bíblicas cristocêntricas, que dê a glória a quem merece glória, que é o Senhor. Né? A mensagem aqui, vocês não vão ver aqui no meu canal, meus irmãos, em nenhum momento, nenhuma live que vocês verem, nenhum vídeo que aqui está, vocês não vão ver eu pedindo nada para vocês, e nem dando profetada em ninguém, irmãos, a não ser se o Espírito Santo lhe dar uma palavra ao meu coração, eu compartilho diretamente a alguém, mas se não, irmãos, se o Espírito Santo me der uma palavra e falar, diga para fulano tal coisa, aí eu direi. Mas se não, irmãos, eu não vou fazer isso, eu não sou maluca. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui não é brincadeira, não. As coisas do Senhor é sério. Eu não vou fazer como alguns fazem para segurar, né? É o povo. Irmãos, meu Deus, não vou conseguir ler todo mundo. Estou lá em cima ainda. Que Deus abençoe. Aleluia. Exatamente, Socorro. Esta aqui é a fonte toda de revelação. Tudo que nós precisamos está na palavra. Tudo que nós precisamos estar na palavra. A fonte de revelação é as Escrituras. Aleluia. E eu tenho certeza que o Senhor nos condenará. Eita, fugiu a palavra. Fugiu, meus irmãos, me perdoem. Irmãos, domingo à noite, eu sei que às vezes alguns de vocês têm culto, né? Ou vão para a igreja, mas domingo à noite eu vou ministrar a palavra do Senhor aqui na minha igreja, e eu vou transmitir para vocês amanhã, no caso, né? Amanhã à noite, eu vou transmitir a mensagem aqui, a pregação na igreja aqui. Para vocês, tá bom? A partir das 8h30 da noite. Em nome de Jesus. Errante e infalível, exatamente. Palavra poderosa. Essa aqui. Irmão, essa aqui é a fonte de toda a vida, de toda a graça, tudo. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Tudo que nós precisamos está aqui, ó. Toda a revelação. Não existe revelação maior do que essa. Aleluia. Um abraço. Santilha. Deus abençoe. Irmãos, vou encerrando por aqui. Muito obrigada por essa companhia, por esse momento de conversa. Deus abençoe vocês por esta 1 hora de companhia. Deus abençoe quem deixou o like. Muito obrigada aos inscritos do canal. Quem está pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Até a madrugada. Madrugada estaremos de volta. Ou se não, se você não puder na madrugada, às 3 horas da tarde de amanhã, estaremos de volta aqui novamente. E à noite eu transmito diretamente da igreja. Não vi o seu testemunho? Não vi a mensagem, Glauciane? Manda de novo para mim. É que passa muito rápido, irmãos, comentário aqui. Eu não consigo ler. Manda de novo, eu espero. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar.
Vamos orar, Roseli. É verdade, Gilene, tudo está na palavra. O Senhor lhe conceda uma porta aberta, em nome de Jesus. Olha, Glaucilene, não lembro. É muito pedido de oração. Eu não consigo lembrar. Aleluia. São Paulo. Maria, litoral de São Paulo, eu sou. Que benção, minha irmã. Que benção, Glaucilene. Deus te abençoe. Fico feliz pela sua vitória. Este é o Deus que responde orações, minha irmã. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que maravilha. Glória a Deus. A glória do Senhor. Toda honra e toda glória a Cristo vivo. Deus te abençoe. A Cristo seja a glória. A Cristo seja a glória. Que benção, minha irmã. Nós ficamos felizes pela sua vitória, minha irmã. Louvado seja o Senhor, a Ele glória, a Ele glória, que benção. Fico feliz, minha irmã. Aleluia, continue crendo, Jesus fará coisas grandes na sua vida e na sua família. Fico feliz, minha irmã. Fico feliz, irmãos, em ouvir o testemunho dos irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe Maria no seu trabalho, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Obrigada, Carla. Vou ficando por aqui, meus irmãos. Obrigada pela sua companhia. Até a madrugada, meus irmãos. Que a minha criancinha abençoada e pentecostal está ali acordada, brincando sozinha. Eu vou lá. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Até a madrugada, em nome de Jesus. A quem pode, né, irmãos? Eu sei que às vezes fica difícil para algumas pessoas, madrugada não é fácil mesmo, mas de madrugada estaremos aqui. Deus abençoe. Ou amanhã, às 3 da tarde. 3:30, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus, estaremos de volta para a glória de Deus. Um abraço em Cristo, meus irmãos. Vem aqui, Eloá. Deus abençoe. Fala, a paz do Senhor Jesus, fala. Paz do Senhor Jesus. Obrigada, Kali. Ai, glória. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Em nome de Jesus.